Postura, ok? Não esquecer e enjoy the music. Como Bahá'u'lláh diz, a Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos. Fora do Centro Bahá'í de Portimão, é Tina Sanay que nos recebe com um sorriso e ouve-se um pequeno grupo a ensaiar. Aqui prevalecem os ensinamentos de Bahá'u'lláh, que significa Glória de Deus. Eu acho que é muito difícil resumir numa só palavra. Em português, Deus, God em inglês, em árabe, Allah. Apesar de designações diferentes, a comunidade Bahá'í defende que a entidade divina é a mesma. Servir a humanidade é o mote principal desta, que é a mais jovem religião independente do mundo. A fé Bahá'í é uma religião mundial cujo propósito é unir todas as raças e povos da Terra numa causa universal, numa fé comum. Segundo a fé Bahá'í, ao longo dos tempos Deus tem enviado educadores divinos, entre eles Moisés, Buda, Jesus ou Maomé. Estes mensageiros foram enviados para fazer ultrapassar as dificuldades de cada época e, assim, guiar o avanço da civilização. Todos estes manifestantes ou mensageiros de Deus foram verdadeiros e trouxeram aquilo que nós conhecemos como as várias religiões, que não são mais do que capítulos diferentes do mesmo livro e do mesmo mundo. Com origem nos países árabes, os Bahá'ís são perseguidos desde o século XIX. Atacados com impunidade no Irão, a tortura ainda hoje se faz de forma rotineira. Francisco Novaes testemunhou esta opressão mais de perto, em Moçambique. Eu trabalhei numa papelaria em Lourenço Marcos. E um dia vejo entrar um senhor, era um elemento da PIDE, que tinha estado em Portimão e que tinha sido deslocado para Moçambique. E ele então, você é das Testemunhas de Jeová, não é? Diga assim, não, eu sou Bahá'í, continuo a ser Bahá'í. Pois, sabe que nós fomos à casa do Julião e levamos os livros todos e demos fogo. E eu disse para ele, senhor, fez mal, mas devia ter guardado um para si, para ler, para saber em pormenor o que é fé Bahá'í. É engraçado. Hold a candle, how it gives its light, it whips its life away, drop by drop to give its flame. Uma comunidade com mais de 5 milhões de fiéis em todo o mundo integra pessoas de nacionalidades, etnias e até religiões diferentes. Não existe clero e os assuntos da comunidade são administrados por conselhos eleitos. Esta é a sala da Assembleia Local de Portimão. Em cada cidade onde haja mais de 9 Bahá'ís adultos, pode ser eleita, aquilo pode ser posto em prática, o sistema administrativo Bahá'í. Todos os anos são eleitos em todas as cidades onde haja 9 ou mais pessoas Bahá'ís adultas, num ambiente espiritual, sem propaganda, sem publicidade, se sim ou se não. O facto de elas estarem a servir na Assembleia não quer dizer que sejam mais ou menos do que os outros Bahá'ís. Sim. Simplesmente a Assembleia administra os assuntos da comunidade durante aquele ano. Ok, então as aspectos que precisamos de melhorar. Postura, ok? Não esquecer, estamos muito focados nas entradas. O coro treina hoje para a celebração do Ano Novo Bahá'í, o chamado Nowruz, que acontece a 19 de março. O processo de jejum, que começou no início do mês, também termina nesse dia. Segundo Lionel Chan, é através dele que os Bahá'ís acreditam evitar os desejos do ego e, assim, dedicarem-se à meditação. No calendário Bahá'í, cada mês tem 19 dias e durante um mês, ou seja, 19 dias, os Bahá'ís praticam o jejum. Nós só podemos comer antes do nascer do sol e depois do pôr do sol. No espaço entre estes dois tempos, não podemos consumir qualquer tipo de comida, nem água, nem devemos ceder aos desejos mundanos. É nesta altura que nós praticamos uma maior introspecção e, em vez de alimentarmos o nosso eu físico, tentamos alimentar o nosso eu espiritual através de orações e meditações. Com a prática do jejum, também se trabalha os laços dentro da comunidade. Comunidade, a palavra que os Bahá'ís utilizam para definir em cada cidade
ou em cada aldeia, um grupo de seguidores da fé, espalhadas pelo mundo inteiro e apoiadas numa cultura de entreajuda e aprendizagem. São, segundo Tina Sanai, a comunhão de vários esforços para promover o bem comum. Acreditamos que há vários protagonistas para a melhoria e a mudança. Cada um de nós tem nas nossas mãos o poder de decidir, melhorar e mudar, mas também é quando dizemos comunidade, o facto de um conjunto de indivíduos se juntarem e reunirem esforços dá uma energia diferente, dá uma riqueza diferente e a conjugação dos esforços potencia as energias. Onde haja vários Bahais, nós dizemos a comunidade Bahai de Portimão ou, a nível nacional, a comunidade Bahai de Portugal. Não quer dizer que seja uma comunidade fechada, não é nada disso. É simplesmente um grupo de pessoas. Quem também pode servir a comunidade são os chamados simpatizantes da fé. Para participar nas atividades Bahais não é necessário de uma pessoa ter-se registado formalmente como Bahai. Qualquer pessoa que neste processo se junte para lado a lado trabalhar é considerado um simpatizante da fé Bahai. Entre as atividades desenvolvidas, existem as festas que se realizam no início de cada mês Bahai, de 19 em 19 dias, a leitura de escrituras Bahais, grupos de oração ou até aulas para os mais novos. Aulas de educação espiritual para crianças são uma atividade importante que contribui para o processo educativo. O mesmo se passa a nível de jovens e adultos. À volta deste processo educativo há imensas reuniões que permitem a evolução no processo educativo. Depois há reuniões de oração, em que as pessoas se juntam e em conjunto fazem orações com algum propósito ou simplesmente para alimentar a alma, mas que têm um caráter devocional, mas em conjunto. Para a fé Bahai foram deixadas inúmeras escrituras pelo mensageiro desta época, Baha'u'lláh. Nestas podem ler-se temas como a harmonia entre raças, igualdade de direitos ou até a abolição de todos os preconceitos. Há imensos livros de Bahais traduzidos em várias línguas. Baha'u'lláh, ele próprio, revelou milhares e milhares de escrituras, portanto temos o privilégio de ter um manancial de escrituras muito vasto. O Centro Bahai de Portimão e a maior parte das atividades nele desenvolvidas foram e são financiados através de contribuições voluntárias feitas apenas por Bahais. A contribuição aos fundos, por assim dizer, podemos dizer que é um privilégio que Baha'u'lláh concedeu apenas aos Bahais. Não é possível, se uma pessoa não for Bahai, contribuir para os fundos Bahais. Portanto, a parte financeira é necessária para a administração dos assuntos da comunidade. Mas, mais importante que isso, na contribuição aos fundos, que é voluntária, a decisão de o fazer é individual, não há qualquer tipo de pressão ou propaganda. É secreta no sentido em que ninguém sabe se eu ou aquela pessoa ou outra pessoa contribui ou não. Chegado o final do ano Bahai, são mais de 200 pessoas nesta pequena sala. Dos mais velhos aos mais novos, sabe-se que são amigos, pelos sorrisos. Comemora-se o Nauruz, que em português significa um novo dia. O Nauruz é um dos 9 dias sagrados dos Bahais e comemoramos o início do Ano Novo Bahai, que normalmente inicia-se perto da primavera. Qualquer pessoa é bem-vinda à celebração e a fazer parte dos festejos, sem compromisso. Nós vamos convidá-los numa de poder socializar com as pessoas, não é com outros interesses, é também para fortalecer laços entre amizades. Uma só fé que defende a diversidade e os laços entre os povos. Uma religião que apela a uma mente aberta e receptiva, com espírito de amizade e camaradagem. Quiero que el amor me ayude a cambiar.